falar hoje sobre, olha o tema que eu orei a Deus e Deus colocou no meu coração, querido. O tema de hoje é bastante apetitoso, bastante também uma responsabilidade muito grande também sobre o tema de hoje. Mas veja bem, gerar Jesus é um privilégio, mas o preço é alto. Então, olha que coisa interessante. Gerar Jesus é um privilégio, mas o preço é muito alto mesmo. Por isso eu disse no começo para vocês que eu não gostaria de que Deus me desse uma responsabilidade como deu a José e desse uma responsabilidade a uma menina de 14 a 16 anos chamada Maria. Então, o assunto de hoje é muito interessante. Então, olha o tema, gerar Jesus é um privilégio, mas o preço é muito alto, o preço é alto. E eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 26, versículo 3. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, queridos, olha, que Deus conservará em perfeita paz, cuja aquelas pessoas que têm um propósito firme com Ele, e essas pessoas que confiam em Deus. E o capítulo 27, versículo 5, diz a palavra de Deus que os homens se apoderam da minha força, que façam paz comigo, que façam paz comigo. Então, dois princípios nós encontramos aqui. Isaías capítulo 26, versículo 3, diz a palavra de Deus que Deus, Ele tem compromisso com aquelas pessoas que têm um propósito firme com Ele. A esse, Deus dirige a esse a sua paz. E no capítulo 27, versículo 5, Deus torna a dizer que todos os homens, aonde quer que estejam, que se apoderam da força de Deus e que busque a fazer uma paz. Outra coisa que eu gostaria de explanar com você aqui é que Deus só tem compromisso com aquelas pessoas que têm um propósito firme com Ele. Então você quer buscar a paz de Deus para a sua vida, você quer buscar a paz de Deus para a sua família, você quer buscar a paz de Deus para o seu lar. Então o primeiro passo que Isaías nos aconselha, através da inspiração do Espírito Santo, é que nós venhamos a ter um propósito firme com Deus. O que é um propósito firme com Deus? É estar dentro do propósito de Deus. E para isso, eu vou falar de família. Porque Deus criou, a primeira instituição que Deus criou neste mundo foi uma família. A primeira instituição criada por Deus foi uma família. Porque a família é a célula máter da sociedade. Na família tudo começa. E também se nós não implantarmos o reino de Deus na nossa vida, dentro da nossa família, tudo também termina com a família. Então eu gostaria que você analisasse aqui o seguinte: Deus só tem compromisso com quem tem propósito firme com Ele. Para que você tenha uma ideia, vamos falar hoje sobre a família que Deus escolheu para que pudesse dar o filho dele, para o filho dele nascer, para que pudesse cuidar do filho dele, treinar o filho dele nos caminhos do Senhor. Essa é uma grande escolha de Deus, assim como Deus escolheu Maria e José para formarem uma família, para que dessa família nascesse o filho dele, com a responsabilidade de formar Jesus, de gerar Jesus, de formar Jesus, para poder ensinar os princípios do Senhor, para que então pudesse Salvador do mundo ser criado naquela família. Também a intenção de Deus ao criar esse mundo, Deus, a primeira instituição que Deus criou foi a família. Veja bem, mas Deus só tem compromisso com pessoas, com família, cujo propósito é firme dentro do propósito de Deus. Então vamos entender uma coisa. Depois que Deus criou o mundo em 6 dias,
Olha como que é simples isso, queridos. Depois que Deus criou o mundo em 6 dias, no 6º dia, a última obra que Deus o criou foi o homem e foi a mulher. Uma pergunta interessante, por que que Deus não fez os dois juntos, ao mesmo tempo? Por que que Deus fez o homem primeiro? Por que que Deus fez a mulher depois? Tudo isso tem um propósito. O homem e a mulher já havia sido arquitetado, já havia sido planejado na mente e no coração de Deus antes de ser criado, antes do mundo ser criado. Desde os tempos da eternidade, o homem e a mulher já havia sido arquitetado, planejado por Deus, quando Deus desceu a esse nosso mundo para poder colocar todas as coisas em ordem. Deus já havia trazido na sua mente, no seu coração, o homem e a mulher. O momento que o homem ia ser feito, do que o homem ia ser feito, o momento que a mulher ia ser feito, de que matéria a mulher ia ser feita. Tudo já havia sido programado milimetricamente nos tempos eternos, antes de Deus criar esse mundo. Isso confere em vários textos na Bíblia que nós podemos estar estudando um outro dia. Agora, olha que interessante, depois que Deus criou todas as coisas, então Deus parou para poder criar o homem. E por que Deus fez o homem primeiro? Deus fez o homem do barro. Deus tocou todas as outras coisas, Deus falou e apareceu. Mas o homem, Deus tocou com as suas próprias mãos, diz a palavra de Deus. E aí Deus, então, formou o homem do pó da terra. E depois Deus dobrou sobre o homem, né? Se envergou sobre o homem, beijou o homem, soprou nas narinas do homem e fez ali uma alma vivente. E Deus desenvolveu no homem a sabedoria. Deus desenvolveu ali o físico no homem. Deus desenvolveu ali a parte mental do homem, que é a inteligência. Deus desenvolveu a parte emocional no homem. E Deus desenvolveu, por fim, a vida espiritual no homem. O homem, então, se tornou um ser completo. Né? O homem se tornou um ser completo, inteligente e que passou a amar a Deus. E ele passou a expressar adoração a Deus. Então Deus o tornou um homem espiritual, um ser perfeito, físico, intelectual, emocional e espiritual. O homem se tornou amigo de Deus. Então depois que o homem se tornou amigo de Deus, que Deus preparou o homem para receber uma esposa. Porque para receber uma esposa, e aqui eu quero abrir um parênteses, querido, olha que assunto tremendo esse. Para receber uma esposa, a gente hoje no mundo que nós vivemos, o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas, nós estamos vivendo muito aquém do propósito original de Deus. Muito, mas muito mesmo. É por isso que eu estou aqui, é por isso que nós estamos aqui com a palavra de Deus aberta, voltando novamente ao estado original do propósito de Deus ao criar a família. Primeiro Deus formou o homem, o capacitou, o tornou amigo do homem, preparou ele para receber uma esposa. Porque para receber uma esposa e para formar uma família, não é qualquer pessoa. Porque uma família é algo sagrado que nasceu no céu, na mente e no coração de Deus. Qual é a ideia que nós temos hoje no nosso mundo secularizado sobre família, queridos? Completamente divergente do que diz a palavra de Deus, completamente por fora do que diz a palavra de Deus. Hoje nós temos o conceito de que a pessoa, o importante é gostar, o importante é estar junto, o importante é você que decide. Mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é um homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus e uma mulher também criada à imagem e semelhança de Deus.
Depois Deus o formou a mulher da costela do homem. E esse assunto é muito grandioso. E aí então, depois que Deus fez a mulher, para que Deus fez a mulher depois? E tudo isso tem um propósito de Deus. Com material diferente, em tempos diferentes, treinou o homem, ensinou o homem pessoalmente como receber uma mulher, fez a mulher de matéria diferente, com físico diferente, personalidade diferente, treinou a mulher para receber um homem que seria o seu esposo, o tornou a mulher uma pessoa espiritual. Então agora dois seres perfeitos e espirituais que amavam a Deus. Deus agora então vai formar agora homem e mulher, uma família, vai casar, Adão e Eva, eles vão se casarem. Eles não se amam, mas eles vão se casar para aprender a amar. Antes do casamento, Adão e Eva, eles amavam a Deus. Depois do casamento, agora eles vão aprender com o amor de Deus a amar um ao outro. Esse é o projeto original do casamento. Hoje, como é que nós vimos? As pessoas buscam se amar primeiro para depois se casar. E deixa Deus fora do propósito. Então, qual é o propósito de Deus? Isaías deixa bem claro, Isaías 26, versículo 3 e 27, versículo 5, que nós temos que se apegar ao poder de Deus. O capítulo 27, verso 5, diz que nós devemos se apegar, buscar o poder de Deus, fazer paz com Deus, voltar ao projeto original de Deus, estar dentro do projeto de Deus, buscar estar dentro do projeto, o propósito original de Deus. Esse é o projeto, essa é a chamada de Deus para a nossa vida. Esse é o projeto, essa é a chamada de Deus para a nossa vida. Qual é então a mensagem de Deus, o projeto original de Deus sobre família? Um homem de Deus, amigo de Deus, cheio do Espírito de Deus, que ama a Deus, preparado para poder receber uma esposa, uma mulher de Deus, amiga de Deus, cheia do Espírito Santo, preparada por Deus para receber um esposo. E aí os dois se juntam com Deus sendo o centro para poder ali os dois aprenderem a se amar pelo poder de Deus. E qual é o projeto original que Deus criou Adão e Eva ao estabelecer o casamento? Estabelecer o reino dele aqui nesse mundo. Deus o conferiu a Adão e Eva a dignidade de príncipe para poder estabelecer através da família, através do casamento e da família, o reino dele aqui na terra. E assim ensinar para os filhos dele, para que esse mundo fosse um mundo de reinos e sacerdotes para honrarem a Deus. A palavra casa, lar, em hebraico, que é tenda, significa lugar onde Deus se revela. Então, logo, nós pensando no propósito original de Deus, o que significa um casamento e uma família? Uma casa, um lar, onde que um homem de Deus e uma mulher de Deus se casam e agora eles estabelecem ali um reino. E a casa, o lar, significa onde Deus se revela, é onde Deus espera que o reino dele seja implantado. E por incrível que pareça, Adão e Eva um dia, eles vacilaram no jardim do Éden e eles se passaram esse reino para um ser chamado, que antes era Lúcifer, anjo de luz, e hoje se tornou Satanás. Então hoje há dois reinos. O projeto original de Deus é que um Deus cheio do Espírito Santo, que ama a Deus, que ele procura e escolhe uma mulher que ama a Deus, cheio do Espírito de Deus, e se une em matrimônio, e agora formam um lar, para estabelecer o reino de Deus dentro do lar. Esse é o propósito de Deus. Por isso que Deus está chamando aqui, que venham ao meu propósito, que tenham o meu propósito, que vivam o meu propósito, e aí você terá a minha paz. Mas veja bem, hoje no mundo em que nós vivemos, as pessoas estão muito longe, nós estamos, eu digo isso, que nós,
como homens e mulheres, estamos aquém, estamos muito distante do propósito original de Deus. Mais uma vez eu repito, o propósito original de Deus é um homem de Deus, amigo de Deus, cheio do Espírito Santo, preparado, cheio do conhecimento da palavra de Deus, preparado, cheio do Espírito Santo. Uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que ama a Deus, unem-se em casamento, formam um lar e dentro do lar estabeleçam o reino de Deus. É um lugar onde Deus se revela. E aí juntos, os dois, todos os dias, pela manhã, durante o dia, à noite, se unem em estudo da palavra de Deus, em oração, e estabeleçam o reino de Deus dentro do lar. E assim o reino de Deus, o reino da glória, é transmitido para os filhos e para as descendências vindouras. Esse é o projeto de Deus. Eu estou treinando um filho todos os dias para que seja um sacerdote, que forme um lar para a honra e glória de Deus. Eu estou orando pelo Gabriel antes dele nascer, para que Deus possa preparar uma esposa para ele, para que os dois juntos, cheios do Espírito Santo, eles possam formar um lar, onde dentro desse lar eles vão estabelecer o reino de Deus nesse mundo, e vão agora, através desse lar, o reino de Deus, eles vão formarem filhos que serão sacerdotes para formar outros lares que representam a Deus, e assim o reino de Deus é propagado. Então, quando eu vejo, queridos, as pessoas caminhando não pela razão, mas por emoção, né? Olhando aí para o outro, buscando sim a direção de Deus, formar não lares, mas formar casas, formar apenas paredes onde pessoas vão morar. Há uma diferença entre casamento e acasalamento. É uma palavra bem pesada, mas eu preciso dizer para você. A diferença, casamento, olha bem aqui para mim, por favor. Você não imagina que eu vim aqui para poder magoar o seu coração. Longe de mim isso daí, e Deus sabe exatamente que a minha intenção não é essa. Eu vim aqui com dor no coração, pedindo a Deus sabedoria e graça, para que essa mensagem possa alcançar o seu coração, possa levar nós a olharmos para casamento, para família, para aquilo que é o projeto original de Deus com olhos diferentes, para que nós possamos viver isso na nossa vida, propagar o reino de Deus, o projeto original de Deus, que nós possamos Deus, estar dentro do propósito de Deus. Quando eu passo em frente a uma lanchonete, em frente a um boteco, em frente a um lugar onde que os jovens, as pessoas estão sentadas, bebendo e ali se drogando e música alta e aquela coisa toda, me dói o coração que eu olho e penso assim comigo. Esses estão fora do projeto de Deus, por enquanto. Se não aceitarem o projeto de Deus, estão completamente fora do projeto de Deus. Quando eu olho para casais, que eu vejo as pessoas sentadas em certos lugares, se embriagando, vivendo a corrente desse mundo, eu olho e me dói o coração e digo assim, esses estão fora do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que nós tenhamos casamentos e não acasalamentos. O que é um casamento? Buscando o estado original do primeiro casamento que Deus o instituiu. Uma instituição constituída por Deus no jardim do Éden. Um homem de Deus, que ama a Deus, cheio do Espírito Santo, amigo de Deus. Uma mulher de Deus, que ama a Deus, cheio do Espírito Santo, amiga de Deus, se unem em casamento para honrar a Deus, para estabelecer um lar, implantar o reino de Deus dentro do lar. Ao se aproximar um do outro, abraçados, orar, estudar a palavra de Deus, clamar a Deus pela graça de Deus, todos os dias a buscar amar um ao outro, para a honra e glória de Deus. Esse lar realmente é um lar onde Deus habita, é um lar que está buscando o estágio original
concebido na mente e no coração de Deus. Esse é um lar, um projeto de propósito do Senhor, aonde Deus habita. E eu vou dizer uma coisa para você. Só há dois reinos nesse mundo. O reino de Deus, que é estabelecido assim dentro do nosso lar. Veja bem que lar, casa, a palavra no hebraico original significa tenda, lugar onde Deus se revela. É dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que Deus espera que nós, através do nosso lar, nos revelamos ao mundo quem é Deus, através do nosso lar. Nossa vida dentro do nosso lar. Através da nossa vida como pai, como mãe, comprometido com os nossos filhos. E assim os nossos vizinhos e assim a sociedade vão olhar para nós e vão reconhecer que a nossa casa é um jardim do Éden, a nossa casa é uma casa de bênção, o nosso lar é um lugar onde que está implantado o reino de Deus. E assim nós seremos então luz para o mundo, seremos como estrelas brilhantes e as pessoas quererão nos imitar. E na verdade porque nós estamos imitando o projeto original de Deus estabelecido lá no jardim do Éden. Agora, o que é um acasalamento? Casamento, eu já disse para vocês e repito, é um homem e uma mulher. Veja bem, casamento é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, amigo de Deus. Uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, amiga de Deus, unindo-se em matrimônio para implantar dentro do lar o reino de Deus, o lugar onde Deus se revela, através da oração e do estudo da palavra de Deus. Isso é um casamento. Isso é um lar onde Deus se revela. Fora isso, todos que estão fora disso, que eu acabei de afirmar, segundo a palavra de Deus, Gênesis 2, verso 24, estão vivendo uma vida de acasalamento. E eu vou dizer uma coisa para você, não quero te magoar, não quero te ferir, mas se dentro desse lar, Deus não é o reino, Deus não reina dentro desse lar. Provavelmente está fora do propósito de Deus e é o inimigo de Deus que reina nesse lar. O que é um acasalamento? É duas pessoas, seja homem, seja mulher, seja quem for, duas pessoas que vivem juntos, achando que estão vivendo um matrimônio, mas aonde Deus não reina em primeiro lugar. Onde Deus não é honrado, aonde Deus não é adorado. Esse é um lugar onde é apenas acasalamento e aonde é o reino do inimigo, é que realmente, infelizmente, eu tenho que falar, é ali que ele reina. Mas nós podemos voltar ao estágio original de Deus, estágio original de Deus. Por isso, queridos, essa é uma mensagem poderosa, mas uma mensagem muito forte. E agora, então, depois desta introdução, eu gostaria aí que você entendesse qual a diferença entre casamento e acasalamento. Quando eu vejo, então, eu vejo muitos acasalamentos. As pessoas se acasalam, cada um buscando o seu próprio interesse. E é por isso o motivo. E hoje nós vivemos o maior projeto do diabo, que é o chamado divórcio. Divórcio, Malaquias capítulo 2, 14 a 16, é o maior projeto de Satanás, é o divórcio. E não estou falando isso para poder te magoar. De jeito nenhum. Porque antes, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Atos capítulo 17, versículo 30, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas a partir do momento que nós conhecemos a verdadeira palavra de Deus, a Bíblia requer de nós uma posição de acerto, de nós buscarmos a andar dentro do propósito de Deus. Se estávamos fora, vamos nos colocar dentro do propósito de Deus. E vamos estabelecer o reino de Deus dentro da nossa vida e dentro do nosso lar, para que o nosso lar e os nossos filhos sejam um canal de bênção. E dali então sai sacerdotes e sacerdotisas para formar lares para a honra e glória de Deus. E assim Deus vai se revelando de glória em glória. E a luz do mundo vai brilhando nos nossos corações. Esse é o projeto de Deus. Então, queridos, olha que interessante.
Quando a gente vê as pessoas, hoje 95% dos casamentos se terminam em divórcios. E os que não terminam em divórcio vivem suportando um outro dentro de casa, que é pior ainda do que o divórcio. É se rebentando, se acabando. E quando tem um encontro de vez em quando, é só mesmo por interesses. Não é por aquele amor puro e genuíno de Deus, mas por interesse. Isso se chama acasalamento, porque casamento é quando duas pessoas que amam a Deus estão juntos, não buscando o seu próprio interesse, mas buscando o interesse de Deus, buscando honrar a Deus através do respeito, através da fidelidade, buscando ajudar o outro a ser cada dia, cada momento melhor e mais feliz. Esse é o projeto original de Deus. Qualquer coisa que foge desse patamar não é reino de Deus estabelecido, não é casamento, é apenas acasalamento. E é o reino do inimigo que está reinando nesse lar. Por isso, o meu convite para você nesse momento é que, se você tem vivido uma vida de acasalamento, coloque o seu joelho no chão, clame a Deus, volta para a palavra de Deus e busca viver uma vida de casamento. Faça um curso, estude sobre isso, busca aprender, e porque Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele pode transformar qualquer coisa. Deus é o Deus que pode transformar água em vinho. E o projeto original de Deus é que nós vivamos felizes dentro do nosso lar. Esse é o projeto original de Deus. Que os casais se amam. O padre Zezinho já dizia isso. Que os casais se amam. Se os casais se amassem, o divórcio não existia. Os filhos seriam felizes. Essa é uma música do padre Zezinho. Porque o divórcio é um projeto que nasceu na mente e no coração de Satanás. E os maiores ataques do diabo hoje é dentro do lar. O lar hoje é o calcanhar, aonde Satanás, o calcanhar que Satanás tem atingido, tem atacado, o calcanhar da humanidade. É exatamente os casamentos, é as famílias. Porque Satanás sabe que se ele destruir a família, se ele destruir o lar, ele conseguiu o êxito tão esperado. Porque a família, o casamento e a família é a célula máter da sociedade. É ali que Deus implanta o reino dele. Foi assim que Deus fez no Jardim do Éden. Então, por isso, Deus o chama, cada um de nós, para que nós possamos estar dentro do propósito original dele. Que nós venhamos a estudar a palavra de Deus, que nós venhamos a consagrar nossa vida a Deus, orar juntamente, orar com nossos filhos, orar com nossos esposos, orar, buscar, estudar, e implantar o reino de Deus dentro do nosso lar. É isso, esse é o projeto de Deus sobre casamento e família. Casamento, cumplicidade, viver juntos, morrer juntos por essa causa nobre que Deus estabeleceu e que o diabo trabalha dia e noite, 24 horas, 24 por 48, para poder destruir, porque é exatamente no lar onde o reino de Deus deve ser implantado, no lar onde Deus se revela, é ali que o diabo ataca. Porque ele destruindo ali, ele destrói a igreja, ele destrói a sociedade, ele destrói tudo. E o maior sucesso que o diabo tem conseguido tem sido exatamente o não casamento, mas o acasalamento. Porque um acasalamento é um ajuntamento de duas pessoas sem compromisso com Deus, sem o propósito de Deus. Do jeito que deita, levanta, do jeito que levanta, deita. Ninguém ora, ninguém estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a regra de fé dentro do lar. Os filhos crescem sem Deus. E aí é o que a gente vê. A gente passa para poder ir para a igreja. E você vê meia dúzia de pessoas na igreja, com a idade já avançada. E os jovens todos estão apenas ali, simplesmente, completamente jogando a sua vida fora, na bebida, nas drogas, nas noitalhadas e assim por diante, ali doer o coração. Tudo pessoas sem estar dentro do projeto de Deus. E de onde são esses frutos?
formado dentro dos nossos lares, porque se os nossos lares fossem implantado o reino de Deus dentro dos nossos lares, lugares de oração, casa de Deus, lugar onde Deus se revela, eu tenho certeza que o 90% do mundo não estaria como está. 90% do mundo, as pessoas estariam dentro do propósito de Deus, sendo bem a honra e glória de Deus. E agora então Deus olha do céu, e Deus vai procurar agora duas pessoas comprometidíssimas com a palavra dele. Uma menina de 14 a 16 anos chamada Maria, comprometida com a palavra de Deus. Porque Deus não tem compromisso com quem está fora do propósito dele. Eu gostaria que você fosse então para o livro de Lucas. Livro de Lucas. Para que nós possamos caminhar para o final da mensagem de hoje. Vai para o livro de Lucas, Deus do céu, o Deus que formou a família, o Deus que formou o casamento e a família. Ele olha do céu e ele vê uma menina, uma jovenzinha de 14 a 16 anos, comprometida com a palavra de Deus, uma menina de oração, uma menina que realmente uma sacerdotisa do Senhor, diz a palavra de Deus. Então Deus o escolhe ela para que possa gerar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é uma menina que está dentro do propósito de Deus. Se Deus estivesse, Deus está procurando pessoas para realizar grandes sonhos, pessoas que estão dentro do propósito dele. Deus não, Isaías 26, verso 3, Deus não está procurando, Deus não tem compromisso com quem não está dentro do propósito dele. Talvez estou falando para alguém que está buscando, esperando Deus realizar um grande propósito na vida dele. Deus não vai realizar nada na sua vida, a menos que você se coloque dentro do propósito de Deus. Deus não pode fazer nada por você e por mim. Nós precisamos estar dentro do propósito de Deus. Deus então aí vai dar a sua paz, Deus vai fazer coisas grandiosas, algo estupendo, extraordinário, que o mundo desconhece. Mas Deus não pode e nunca poderá fazer algo contra a sua própria vontade. Porque Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Mas se nós estamos fora do propósito, Deus não pode realizar nada. E olha que interessante. Deus olha para essa menina chamada Maria e Deus diz para o anjo Gabriel, então vá lá e diz para ela que ela foi escolhida para cumprir o meu propósito. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, eu não gostaria de ter recebido esse chamado, é grandioso demais, muito grande, é grandioso demais. E eu gostaria que você então olhasse para esse texto bíblico, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, queridos, olha que interessante, o anjo Gabriel desce do céu juntamente com Jesus, Maria vai ficar grávida de Jesus, o Espírito Santo vai engravidar Maria de Jesus. O Espírito Santo vai engravidar Maria de Jesus. E olha que coisa mais interessante, que ideia mais maluca. Somente quem está cheio da palavra de Deus, somente quem está dentro do propósito de Deus é que pode aceitar um chamado desse. Ele não vai chamar qualquer pessoa. Milhares de pessoas estavam em Israel, mas ele vai escolher uma que tem comunhão com Deus. Uma que tem comunhão com Deus. E diz a palavra de Deus. Olha que interessante, a partir do verso 26, Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Então o anjo Gabriel, ele vai dizer para Maria, você, Maria, foi escolhida por Deus, e você vai ler até o verso 38. Ela não entende, porque ela está, na verdade, Maria está desposada de José.
ela está comprometida, ela já está casada no papel. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a tradição judaica, só um pouquinho para que você possa entender e entrar no contexto que eu gostaria que você estivesse um pouquinho na pele de Maria. Maria, diz a palavra de Deus, ela está chamado José. Ela está casada no papel. 3 fases aconteciam no casamento judaico, acontece até hoje. A primeira fase é a fase da escolha. A segunda fase é a fase do compromisso, lavrado um papel, compromisso. Você estava casado, celebrava ali no casamento e o noivo ia para a sua casa e a noiva ficava. E tinha 1 ano a 2 anos a noiva para se preparar e o noivo para poder preparar a casa, para poder preparar as coisas financeiramente, para o noivo vir buscar a noiva. Então agora acontecia a terceira fase, que era o casamento oficial, ou seja, o voto era consumado. Então Maria já estava casada com José, ela estava compromissada com José, ela estava na casa dos pais, mas já estava compromissada, casada com José. José estava na casa dele, se preparando também, mas já era um homem casado, compromissado ali com Maria. E o anjo Gabriel, ele chega agora, aqui no verso do verso 26, capítulo 1, verso 26 ao 38. E ele então diz assim, olha, você foi escolhida por... Você vai gerar um filho, você é uma virgem, você é uma mulher de Deus, você vai gerar um filho, e esse filho se chamará Jesus, é filho do Altíssimo, e fala um monte de coisa, o anjo fala um monte de coisa, e Maria não entende, o verso 38, a Maria não entende. E aí ela diz, tudo bem, eu não entendo, mas se cumpra em mim, na tua serva, conforme a tua vontade. E o anjo Gabriel dá uma dica para ela interessante no verso 36. Ele fala assim, olha, Isabel, a sua parente, que já tem aproximadamente 70 anos ali ou mais, que era estéril, que não podia ter filho e tal, uma outra história, ela está grávida de 6 meses. Vá para a casa de Isabel e de Zacarias, porque eu sei que ninguém vai entender isso daí. Ninguém vai entender como que uma virgem, uma mulher vai estar grávida do Espírito Santo, principalmente em Nazaré da Galileia, aonde que a cidade, o povoado ali, era reconhecido como a cidade dos bêbados e das prostitutas. Uma menina de 14 a 16 anos aparecer grávida de quem? Com a explicação que vai dar para os pais, para os amigos, qual é a explicação? Então o anjo diz, dá um tempo para a cabeça, vá para a casa de Zacarias, que é um sacerdote, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e para a casa de Isabel, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e fica lá por um tempo. E aqui, olha que interessante, o verso 39 diz assim, que naqueles dias, dispondo-se Maria, verso 39 do capítulo 1 de Lucas, olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa isso daqui. Diz assim, olha, naqueles dias, em seguida, logo em seguida que Maria ficou grávida do Espírito Santo. E eu digo para você, gerar Jesus é um privilégio, sim ou não? A mulher, a menina recebeu o Espírito Santo, colocou dentro dela o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador das galáxias, o transformou em um embrião invisível aos olhos humanos, colocou dentro do útero de Maria, do óvulo maduro de Maria, e agora Maria ficou grávida do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma loucura, uma história dessa, mas está aqui na Bíblia, e é assim que funciona. E aí, olha que interessante, é um grande privilégio, era um grande privilégio. Você há de convir comigo que foi um grande privilégio de Maria, sim ou não? Mas Maria sabia que tinha que pagar um alto preço por isso. O privilégio muito grande, mas o preço alto demais. E aí, queridos, olha que interessante. Naqueles dias que Maria acabou, naquela mesma semana que Maria ficou grávida do Espírito Santo, ficou grávida de Jesus, diz aqui o verso 39, que dispondo-se Maria foi apressadamente à região montanhosa,
aonde que ele morava, aonde que eles moravam. E aí se dispôs rapidamente e partiu para a casa de Zacarias e Isabel. Olha que interessante, na região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha que coisa mais linda, que texto impressionante. Você não conhecia esse texto, você não conhecia esse texto. Você precisa ler isso daqui. Maria ficou grávida do Espírito Santo. O anjo Gabriel falou tudo. Ela não tinha como falar para ninguém. Como falar isso para alguém? Vai dizer para o pai dela. Sabe, deixa eu te falar uma coisa para você. Se Maria tivesse falado ali, naquele exato momento, tudo isso, imediatamente, dentro de poucos dias, Maria tinha sido apedrejada, conforme a lei sacerdotal da época. Números capítulo 5, Deuteronômio capítulo 22. Ela não podia falar para ninguém, porque ninguém ia acreditar nela. Ela seria apedrejada dentro de poucos dias. Então olha que interessante, o anjo deixa bem claro, ninguém vai te entender, você não tem que falar para ninguém, vaza, eu vou usar uma linguagem bem jovial, vaza agora o mais rápido possível, vá para a casa de Zacarias, o sacerdote e Isabel, que estão vivendo um grande milagre. E fica lá durante um tempo, até dar um tempo aí para a cabeça. Fica tranquila, porque Deus está resolvendo todas as coisas. E Maria apenas acreditou, aqui está a tua serva, faça segundo a sua vontade. E naquele momento o anjo desapareceu. E no outro dia Maria parou de fazer os seus enxovais e arrumou alguma coisa para poder fazer. E diz a Bíblia que apressadamente ela partiu mais de 100 quilômetros, de 100, 150 quilômetros, para a casa de Zacarias, para a casa de Isabel. Por ordem do anjo, vá para lá. E aí, olha que coisa mais linda, o texto continua, verso 41. Quando Maria se achegou, verso 41, ouvindo a saudação de Maria, quando Maria chegou e falou graça e paz, sabe o que aconteceu? A criança, João Batista, que estava com 6 meses sendo gerado dentro do útero, que há mais aproximadamente 70 anos era estéril. Mas diz lá o verso 37, o anjo garantiu para Maria, para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Nós servimos ao Deus do impossível. Nós servimos a um Deus que não conhece fracasso, não patrocina derrotas. Se você está dentro, você deve ficar preocupado nesse exato momento se você está fora do projeto de Deus, querido. Porque Deus não tem compromisso com quem está fora do projeto dele. Por isso, Isaías 26, verso 3, Deus tem compromisso com pessoas que têm um propósito firme com esse. A esse ele promove a paz, a esse ele dá um jeito, a esse ele luta, a esse ele labuta, a esse ele faz tudo. Ele estremece o céu, ele racha a terra, ele faz qualquer coisa para realizar o projeto dele na vida dessa pessoa, mas somente quem está dentro dele. Minha pergunta para você é o seguinte: você está dentro do projeto, do propósito de Deus? Quando Maria chegou, aqui está escrito na minha Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 41, quando Maria chegou na casa de Zacarias, que Isabel estava lá, aproximadamente 70 anos ou mais, porque nós não sabemos, avançado em dias, Zacarias e Isabel, na Bíblia é mais de 60 anos, mas pode ser que ela tenha 91, assim como Sara tinha quando ficou grávida, que era estéril também. Pode ser que eles tinham 90 anos, pode ser que eles tinham 80 anos, pode ser que eles tinham, 100 anos. E daí, diz o anjo no verso 37, para Deus não há nada impossível. Sabe, olha que interessante. E quando Maria, que já estava grávida de Jesus, que ela ficou grávida do Espírito Santo, gerando Jesus, no momento que ela aceitou, no verso 38, no momento que ela aceitou, ela não entendeu, mas ela aceitou, que seja feita a tua vontade, aqui está a tua serva, Senhor. Nesse momento, o Espírito Santo tornou Jesus um embriãozinho invisível aos olhos humanos, colocou no óvulo maduro de Maria, Maria ficou grávida. No outro dia já se arrumou, apressou e vazou
para a casa de Zacarias e Isabel. No verso 41 diz que então quando ela chegou, que ela disse ali a saudação, graça e paz, que era a saudação do judeu na época, entendeu? Que chegou ali, João Batista, que estava com 6 meses de idade dentro do útero de Isabel, a Bíblia diz que a criança estremeceu no ventre de alegria. Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Para poder pensar isso daqui. Quando Maria olhou para Isabel, os dois milagres, as duas mulheres vivendo os 2 maiores milagres que o céu já contemplou até hoje. Uma gerando o Salvador, o Criador das galáxias, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou eu e você do barro, aquele que criou a mulher da costela, aquele que instituiu o casamento. Agora ele está dentro do útero de uma pecadora. Aquele que um dia criou o útero da mulher, agora está sendo gerado um corpo para ele dentro do útero de uma mulher pecadora. Dá para entender isso? Não dá para entender. Vamos tocar então o barco. Olha que interessante, dentro de um útero de Maria está sendo gerado o Salvador. Dentro do útero de uma velhinha estéril está sendo gerado um menino que se tornará um homem, o qual nunca houve nascido de mulher um maior do que esse homem, chamado João Batista, o precursor do Messias. 6 meses certinho antes de Jesus, porque João vai começar o seu ministério 6 meses certinho antes de Jesus começar o ministério dele aos 30 anos. Todas as coisas estão milimetricamente planejadas, sempre foram planejadas dentro do projeto de Deus. E se nós estamos dentro do projeto de Deus, dentro do propósito de Deus, nada foge. Tudo ao seu tempo será esclarecido, tudo ao seu tempo terá um final proveitoso, porque é Deus que está dirigindo a história das nações, é Deus que está dirigindo a história do multiverso. Talvez a única coisa que Deus não está dirigindo é a sua vida, a vida sua, porque você está fora do propósito de Deus. E quem está fora do propósito de Deus, Deus não pode dirigir a vida dele. Então, quando Maria saudou Isabel, que trocaram os olhares, João Batista, com 6 meses de idade, saltou no ventre dela e se alegrou, ficou feliz, ele riu, ele ficou feliz porque tinha encontrado a primeira vez com o Salvador. Veja que interessante, o Criador encontrando com a criatura encontrando com o Criador. João Batista, a criatura, Jesus Cristo, o Criador. A psicologia deixa bem clara. Veja, a Bíblia diz que com 6 meses de idade, vou abrir um parênteses aqui, isso daqui é muito sério que eu vou dizer para você. A Bíblia diz aqui, com 6 meses de idade, João Batista se alegrou no ventre de Isabel ao ter contato com Jesus, ao ter contato com uma mulher gerando Jesus, cheio do Espírito Santo. A psicologia hoje deixa bem claro que uma criança com 3 meses já de formação no útero da mãe, no ventre da mãe, já absorve tudo o que acontece em volta. Isso já é psicologia, é estudo científico comprovado. Por isso que Deus estabeleceu o lar para ser um canal de bênção, para ser o reino de Deus, porque é um lugar onde que o Espírito Santo, olha que interessante, quando Maria e Isabel se encontraram, Jesus, o Salvador, e João Batista, o milagre, eles se encontram. Diz a palavra de Deus que eles foram cheios do Espírito Santo. Olha aqui, ó. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E olha aqui o verso 43, continua assim, ó. De onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel naquele momento teve uma revelação do Espírito Santo, ficou cheia do Espírito Santo. Porque teve contato com alguém que está cheio do Espírito Santo, que está cheio de Deus, alguém que está cheio de Jesus. Dentro de Maria, ela está cheia de Jesus, literalmente, e também cheia do Espírito Santo. Agora, essa é uma casa. Se você dá uma olhada no verso 67, diz que Zacarias também é um homem cheio do Espírito Santo.
Essa é uma casa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Sabe por que o anjo mandou Maria ir para a casa de Zacarias e de Isabel? Porque lá é uma casa onde que tem o reino de Deus implantado, uma casa cheia do Espírito Santo, onde anjos transitam literalmente, vamos dizer assim, tranquilamente, com liberdade dentro desse lar. É onde o Espírito Santo tem morada. A casa de Zacarias e de Isabel é um lugar aonde que o Espírito Santo tem morada, onde o reino de Deus é estabelecido. Por isso o anjo diz para Maria, vá para a casa de Isabel. Vá para lá, vá viver um tempo lá, esse milagre, porque só eles podem entender. Só um lugar, uma casa, um lar, onde as pessoas são cheias do Espírito Santo, onde o reino de Deus é implantado, somente nessa casa, somente nesse lar, onde Deus é revelado conforme o texto original. Somente uma casa dessa é que pode compreender o tamanho do milagre que está dentro dessa menina, que está sendo gerado dentro dessa menina de 14 a 16 anos. Dá para você entender isso? Não dá, eu também não entendo, mas o justo viverá pela fé. Então, gerar Jesus é um privilégio, mas a responsabilidade do preço é alto demais. Agora, Maria se deleita ali durante 3 meses, diz o verso bíblico. Se você continuar aqui, lendo, queridos, olha, você continuar lendo, olha que interessante. Olha aqui o verso 44, pois logo que chegou aos ouvidos a voz da saudação de Maria, a criança, João Batista estremeceu de alegria dentro dela. As nossas crianças precisam ser geradas num lar, aonde o Espírito Santo de Deus, aonde o reino de Deus é implantado. Dá para você entender qual a diferença de casamento, de acasalamento? Dá para você entender o estágio original de quando Deus formou a família, o casamento e a família, qual foi o propósito de Deus? Esse é um lar onde que Deus que está instituído o reino de Deus, um lugar onde o Espírito Santo habita. João Batista, de 6 meses, se alegrou, diz o verso bíblico, que estremeceu, pulou de alegria dentro do útero de Maria, de Isabel. E Isabel disse então, bem-aventurado você que acreditou, você que aceitou esse grande projeto. Olha o que Isabel, cheia do Espírito Santo, está falando para Maria. Você é uma mulher feliz, bem-aventurada, porque você aceitou esse grande projeto de gerar Jesus dentro de você, o Messias, o enviado, um grande projeto. Em você serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Em você será cumprido tudo. E queridos, eu quero caminhar para o final o seguinte, é muito bonito isso. Ela ficou feliz, recebeu essas mensagens, o Espírito Santo tomou Maria ali, encheu Maria, encheu Isabel, João Batista pulou de alegria, Jesus também ali que estava recém começando a ser gerado um corpo para ele também, e ali todo mundo feliz, Zacarias, todo mundo feliz, que casa maravilhosa, que casa de milagre, que casa que todo mundo gostaria de viver por toda a eternidade dentro desse lar. Passou-se 1 mês, que alegria de Maria. Passou-se 2 meses, que maravilha. E agora 3 meses se passou. Chegou o momento de Isabel dar à luz a João Batista. E a barriga de Maria já começou a crescer. 3 meses já começou a aparecer a barriguinha dela. João Batista nasce, é colocado o nome, é consagrado a Deus, é alegria, é festa. Mas agora chegou um dos momentos mais difíceis para a vida dessa jovenzinha chamada Maria. Qual que é? Voltar para casa. Voltar para casa, voltar agora 150 quilômetros para casa, enfrentar agora a vida, a realidade da vida. Queridos, nós vivemos num mundo de realidade. Maria estava vivendo um mundo ideal, ali grávida de Jesus, vivendo um grande milagre junto com Zacarias e Isabel, ali o nascimento de um grande milagre que é João Batista. É uma casa cheia do Espírito Santo, uma casa cheia do reino de Deus. Essa é uma casa de milagre, uma casa de bênção.
O nome Zacarias significa Deus tem lembrado. O nome Isabel significa Deus tem sido abundante comigo e Deus cumpriu isso. É uma casa de bênção, uma casa de milagre, uma casa do reino de Deus vivo aqui nesse mundo. Maria viveu 3 meses de glória, 3 meses de alegria, 3 meses de felicidade. Mas agora, João Batista nasce e agora ela vai ter que enfrentar a realidade da vida. A barriga dela está crescendo e ela vai ter que agora se expor. Ela vai fazer agora 100 e poucos quilômetros de volta para a casa dos pais. Vestidinho solto. Ninguém sabe, ninguém acredita, ninguém sabe o que está acontecendo, só ela e Deus. E ela está na casa do milagre, porque somente quem está vivendo um grande milagre, como Zacarias e Isabel, pode compreender alguém que também está engravidado de um grande milagre. Aliás, o maior milagre que o céu contemplou até hoje. O nascimento, a geração de Jesus e o nascimento de Jesus. Maria vai viajar 100 e poucos quilômetros de volta, chega na casa dos pais. No outro dia, ela manda chamar José, que ela quer conversar com José. A primeira pessoa que ela vai dar a notícia da gravidez é para quem? Aquele que ela tinha um compromisso de casamento, aquele que ela tinha lavrado, que tinham lavrado o compromisso de casamento, aqueles que estava desposado, estava para assumir uma família. E ela vai conversar com José. Ela não vai conversar com a mãe, não vai conversar com o pai, porque eles não vão entender. Agora eu quero que você entenda, diz a palavra de Deus, o nível de cristianismo, o nível de fé que esse José tem. Esse José é escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Não é um homem qualquer, é um homem que tem cheiro de Deus, tem hálito de Deus, é um homem que é amigo de Deus. Por isso, ele é escolhido pelo céu para cuidar de Jesus, para cuidar dessa menina que está gerando o Salvador e para cuidar do Filho de Deus, Jesus Cristo. José é um homem que está no centro da vontade de Deus, era justo, da linhagem de Davi. Diz a palavra de Deus que ele está dentro do centro do propósito de Deus. Por isso ele é escolhido pelo céu. Deus não foi escolher alguém embriagado lá num boteco, ou alguém em qualquer lugar pela rua, ou numa balada, ou numa noitada, para poder cuidar do filho dele, para poder entregar o que ele tem de mais precioso na mão de pessoas que não têm compromisso com o reino do céu. Deus procurou Maria, uma menina compromissada com o reino de Deus. Deus procurou e escolheu José, um homem compromissado, comprometido dentro do propósito de Deus para cuidar do filho dele. Entenda-se uma coisa, Deus quer realizar grandes projetos na minha vida, na sua vida, na nossa família, no nosso lar, mas nós precisamos estar dentro do propósito dele. E a minha pergunta é, qual é o propósito dele? É o projeto original, querido, estudar a palavra de Deus, orar todos os dias e buscar cada dia revelar Deus na nossa vida, buscar cada dia implantar o reino de Deus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Esse é o projeto original de Deus. E poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Maria voltou agora, chegou em Nazaré, procurou José e contou a história para José. José, eu quero que você acompanhe comigo a história que Maria contou para José no livro de Mateus. Vamos ali, Mateus capítulo 1. Para que compreendamos com profundidade essa história, nós precisamos entender Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 1. Depois vamos continuar com Lucas capítulo 2 e Mateus capítulo 2. Então agora vamos ver a história que Maria contou para José. Olha que interessante. Lucas capítulo 1, a partir do verso 18. Olha o que Maria falou para José. Eu vou parafrasear para você. O verso 18 diz assim: olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, mãe
Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, desposada com José, comprometida com José, casada já com José, preparando os seus enxovais, apenas esperando José vindo buscar ela para poder, então, eles formaram uma família, um lar, para poder se oficializarem, né, publicamente. Estando Maria, sem que tivesse antes coabitado, sem que tivesse tido relacionamento sexual com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quem foi que engravidou Maria? O Espírito Santo. E essa é uma história que é difícil de compreender. Como que é uma menina virgem sendo grávida do Espírito Santo? Né? Aqui é a pegada, né? E ela contou então, olha para você ver, ela contou então para José: José, há 3 meses atrás, para 4 meses, eu estava assim, em tal lugar, dentro do meu quarto, orando, e de repente o anjo Gabriel apareceu para mim e falou isso, e disse que se eu aceitasse ficar grávida e gerar o Messias, o enviado. E aí eu não entendi nada, e o anjo falou tudo isso para mim, e eu não entendi nada, diz que seja que está a sua serva, seja feita a vontade do Senhor. E então, José, eu aceitei o propósito, e o Espírito Santo me engravidou, e o anjo Gabriel mandou eu ir para a casa de Zacarias e Isabel, que estão lá também, eles estão grávidos, e eu fiquei lá esses 3 meses, João nasceu, e eu estou grávida, eu estou do 3º para o 4º mês, estou grávida do Espírito Santo. Essa é uma boa história, sim ou não? Essa foi a história que Maria contou para José. Estou aqui resumindo. Essa é uma história interessante, sim ou não? O que você teria feito no lugar de José? E por favor, não me diga que você teria aceitado. O que você teria feito no lugar de José? Sabe o que José fez? A Bíblia diz que José, olha aqui o verso 19. Mas José, seu esposo, porque José já era esposo de Maria, José tinha já lavrado um documento de casamento, né? José, seu esposo, sendo justo, era um homem justo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, não querendo infamar, olha aqui para mim, não querendo infamar. Você sabe o que é infamar? Você precisa entender o que está escrito em Números capítulo 5, versículo 11 e 12 em diante, e Deuteronômio capítulo 22. Você sabe o que é infamar? José, ele tinha 2 opções. Ele tinha agora o seguinte: aceitar o projeto de que Maria tinha, acreditar em uma menina de 14 a 16 anos, que do nada fez uma viagem de 100, 150 quilômetros, ficou 3 meses lá, e agora voltou 3 meses depois, 3º para o 4º mês, grávida, em uma cidade onde que poucas pessoas acreditavam em que ainda existia alguma menina virgem, aonde que a prostituição imperava. Ele tinha 2 opções. Ele aceitar ela quietinho, dizer assim: não, Maria, eu aceito, eu sei que você está falando a verdade, e realmente você vai ser a minha esposa, e eu vou cuidar do menino, eu sei que você está grávida do Espírito Santo. Porque José não tinha tido relação sexual com Maria mesmo. Então ele não era o dono do assunto. Grávida ela estava, do 3º para o 4º mês, já estava de barriguinha grande. E ele não era dono do negócio, não era ele ali o causador da gravidez. Mas ela estava grávida. Mas ela está contando uma história agora, que o anjo apareceu e agora ela tinha ficado grávida. E agora José era um homem de Deus. A Bíblia diz que era um homem de Deus, um homem justo. Ele tinha 2 opções: aceitar, ficar quieto, pegar Maria e levar para a casa dele, né, ali certinho, beleza, conversar com os pais, ou ele tinha exatamente como seguir a lei que está escrito em Números capítulo 5 e Deuteronômio capítulo 22. Ele poderia então, agora não era sendo uma pessoa, por exemplo,
de qualquer forma, você é uma pessoa diligente, tudo bem, eu acredito em você, mas vamos fazer certinho como a lei da palavra de Deus diz. Comunicar aos pais, a mãe e o pai. Olha, a Maria diz que está grávida do Espírito Santo, eu não mexi com ela, eu não tive relação sexual com ela, ela fez essa viagem, voltou grávida do 3º ou 4º mês em diante, e então vamos para tirar uma prova disso. Então, Maria seria levada até o sacerdote ia pegar ali um punhado de cinzas, colocar, misturar com água, e tem todo um ritual ali, apresentar Maria diante do Senhor, presta atenção como que era a regra, e ali proferir as maldições de uma mulher que perdia a virgindade, que traía o marido, ou que traía o marido, ou talvez por o marido ser ciumento. Ali era resolvido, o sacerdote apresentava a pessoa diante de Deus, diante do altar, proferia-lhe as maldições que a mulher levaria sobre ela, e então dava aquela porção de água com cinza, com o pó ali misturado, e ela bebia. Se ela estivesse mentindo, se realmente ela estivesse mentindo, a barriga inchava, e as pernas inchavam, e ficava manca de uma perna, e ali então ela poderia carregar toda a maldição e até mesmo ser apedrejada, pagava com a própria vida. Então José tinha duas opções: aceitar quietinho, né? Ou então infamar Maria, fazer ela passar por todo esse constrangimento. Se por um acaso ela estivesse com o Senhor disse, não, está certa. Então José levaria 40 chibatadas por desconfiar 40 chibatadas, levava uma surra por desconfiar da integridade da esposa, e teria que pagar 100 ciclos de pratas para os pais, como ele tinha feito vexame sobre aquela família. Então por isso diz o texto bíblico que José, sendo justo, ele não queria infamar, não queria passar por esse desconforto todo, mas ele ficou quieto diante de tudo isso que Maria diz. E José foi embora para sua casa, olha o que diz o verso 19, foi embora para sua casa, e chegou lá, ficou quietinho, 2, 3 dias, 4 dias quieto, trabalhando, orando a Deus. E sabe o que o verso bíblico diz? Que José arrumou a sua malinha para poder vazar, cair fora, tipo assim, eu não sou dono dessa arte. Ela viajou, ficou grávida para lá, eu acreditar que ela está grávida do Espírito Santo, conversa para boi dormir. Não vou levar sacerdote, coisa nenhuma, a gravidez uma hora vai vir à tona, ela vai ganhar essa criança, e eu vou dar uma de viajar, arrumou uma viagem, falou para os filhos que ele era viúvo, assuma aí a carpintaria, a marcenaria, e eu vou ficar uns meses fora, tem algumas coisas para poder fazer, arrumou a sua mala, e não deu muita satisfação para ninguém, e estava prontinho para poder vazar de madrugada. Você entendeu? Para poder não assumir responsabilidade e vazar de madrugada. Ora, a mulher viajou, ficou 3, 4 meses fora. Você, para e pensa aqui comigo. Você está noivo e a sua namorada viaja e fica 3 meses fora. E quando ela volta, ela te chama você e diz, amor, eu tenho um segredo para contar para você. Olha, um anjo apareceu para mim e eu estou grávida do Espírito Santo. Eu vou te falar uma coisa para você. Você acreditaria? Claro que não. Foi o que José fez. José não quis passar por toda esse vexame do sacerdócio, mas ele também não acreditou. E arrumou a sua bagagem de madrugada para poder vazar fora. Não tem explicação, Maria não tem explicação para dar para a mãe, para o pai, para ninguém. O único que ela contou
foi assumir a responsabilidade. Por isso que eu digo para você, gerar Jesus é um grande privilégio, mas há um alto preço nisso a ser pago. Ninguém vai acreditar. Enquanto ela está vivendo na casa da bênção, na casa de Zacarias e Isabel, está ótimo, vivendo na casa da bênção, feliz e tudo. Mas agora ela precisa enfrentar a realidade. E quem vai acreditar nela? Ninguém vai acreditar nela. Mas o céu está dirigindo a vida dessa menina de Deus. Porque ela está dentro do propósito de Deus. O céu está dirigindo a vida dela. Então, quando José está preparado, com a mala pronta para poder vazar, com a explicação, Deus envia anjos para poder explicar. Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, quando não há explicação, Deus envia anjo para poder explicar. Mas Deus sempre vai resolver. Ainda que o mundo não acredita, ainda que o mundo taxa você de besta, de trouxa, de isso, de aquilo, como José viveu uma vida toda sendo taxado como um trouxa, como um besta, como um enganado. E Maria viveu uma vida toda sendo tratada como prostituta. E Jesus sendo chamado de bastardo, de filho de prostituta. Ainda que o mundo não compreenda, ainda que não há compreensão, Deus, o céu é responsável de conduzir todas as coisas quando estamos dentro do propósito de Deus. Então diz aqui, olha, o verso 20, para a gente encerrar. Enquanto José ponderava nestas coisas, procurando um jeito para poder vazar, diz o verso 20, que eis que lhe apareceu em sonho um anjo, aqui o anjo Gabriel, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo, não temas em receber Maria, tua esposa, porque realmente ela está falando a verdade. O que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo, ela está grávida do Espírito Santo. Olha que verso poderoso, olha que coisa tremenda isso daqui. Não temos em receber Maria como sua esposa, porque o que está dentro dela, ela está falando a verdade, ela está grávida do Espírito Santo. E o anjo fala para José mais detalhadamente sobre isso. Verso 21, ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Agora o anjo já está dando responsabilidade para José, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E ora, José, eu vou dizer uma coisa para você, verso 22, tudo isso aconteceu, o que está acontecendo, é para se cumprir o que está escrito pelo profeta, por intermédio do profeta. Eis que uma virgem, José, não tenha medo de receber como esposa, ela é virgem, ninguém mexeu nela não, é grávida, a gravidez é do Espírito Santo, e essa virgem conceberá e dá luz ao filho, e ele será chamado o nome de Emanuel, que está na profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. O anjo continua explicando para José, e para poder encerrar lá, olha, José despertado do sono, fez como o anjo lhe ordenara, o anjo do Senhor lhe ordenara, e foi agora em busca de Maria, e a recebeu como esposa, como sua mulher. Contudo, não teve relação sexual com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem ele pôs o nome de Jesus. Ah, como que o mundo precisa de homens como José. José recebeu Maria como esposa. Terceiro para o quarto mês de gravidez, aos 14, 16 anos, jovem, bonita, linda, cheia de vigor. E José o respeitou ela, dormindo junto, cuidando dela, cuidando de quem estava dela, tratando com amor e carinho, deixando Deus cumprir o propósito do céu, independentemente do que as pessoas iam dizer. E José, cuidando de Maria, dormindo junto, respeitando ela de forma maravilhosa, só veio conhecer ela como ter relação sexual com ela 40 dias depois do nascimento de Jesus. Que homem é esse? Eu admirava José do Egito, quando deixou a sua roupa e fugiu da mulher de Potifar.
Mas quando eu conheci esse José aqui, o pai adotivo de Jesus, eu passei a admirá-lo como um homem tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, dormiu junto, cuidou de uma jovenzinha durante toda a gravidez e sequer ousou atentar alguma coisa com ela, porque respeitou o projeto de Deus de que uma virgem daria luz ao filho, para que a profecia se cumprisse nele segundo o propósito de Deus. Que homem tremendo, que maravilhoso, que coisa grandiosa, independentemente do que vão dizer, cumpra em mim segundo a tua vontade. Maria disse para o anjo, eu não entendo, cumpra em mim segundo a tua vontade. José também, ele disse, eu não entendo, mas cumpra em mim segundo a tua vontade. Foi e buscou Maria e tomou como esposa e implantou um lar com o reino de Deus, o Filho de Deus dentro desse lar, onde o céu habitava dentro do lar deles. Do lado de fora, Satanás, a fofoca, a igreja, o mundo, chamava José de trouxa e Maria de prostituta. Mas somente eles dois sabiam o milagre que eles estavam vivendo, implantando o reino de Deus dentro daquele lar e cumprindo o propósito e o projeto de Deus na vida deles. Isso é família. Duas pessoas, cheias do propósito de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, gerando Jesus e implantando o reino de Deus dentro de Deus em Adão e Eva, e que se estendeu em Maria e José, e que Deus espera que se estenda em cada um de nós, dentro dos nossos lares. E assim Deus é revelado através de nós. Amanhã eu continuo essa história. Que a graça de Deus seja para com cada um de nós. E que Deus nos abençoe e nos guarda. E que Deus faça resplandecer o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor Deus levanta sobre nós o seu rosto e lhes dê a sua paz. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.